Você pode se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus, graça e paz a todos. Depois desse louvor maravilhoso, depois desse momento de dedicação também, que testemunho tremendo que o Gabriel trouxe para nós. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus. É um privilégio enorme e uma responsabilidade muito grande poder falar um pouquinho do que o Senhor tem falado comigo nesses últimos tempos. O pastor Dani não está hoje, porque ele está ministrando lá na Igreja Batista Alameda, lá de Santa Felicidade. Hoje é aniversário da igreja de lá, e aí o pastor foi convidado para ministrar nessa noite. Então, ele está lá nesse momento, então esteja intercedendo aí também pela vida dele lá. Amém? Fora isso, no final eu falo os avisos. Um deles é o do retiro. Quem ainda não se inscreveu, já vai se preparando aí para se inscrever. E falar um pouquinho agora sobre hoje, né? Sobre essa noite. O Senhor tem falado um pouco comigo em algumas áreas aí, nos últimos tempos, liderando a célula, as palavras da célula, algumas orientações que estamos recebendo ali das nossas lideranças. E o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração nesses últimos dias, principalmente pensando nesse retiro que está vindo aí. Então, a gente tem orado muito, estamos nos preparando bastante para esse retiro que está chegando. E isso, óbvio, nossos olhos eles vão ficando voltados para algumas áreas em específico. E aí, vocês sabem que o retiro tem a tradição de ter a camiseta, tem alguns brindes, tem algumas coisinhas aí, então aumente a sua expectativa para o retiro. Mas tem algo que Deus falou comigo muito forte, principalmente relacionado a algo que nós estamos preparando. E a mensagem de hoje, basicamente, ela vai falar sobre a mensagem da cruz. Afinal de contas, qual o sentido que eu e você damos para a cruz? O que significa esse símbolo que dentro de tantos anos do cristianismo, ou dentro de tudo que nós conversamos, sempre nós vemos um cristão, sempre nós vemos, quando nós chegamos em uma igreja, principalmente católica, evangélica, nós vemos algum objeto que faz referência à cruz. Então, a cruz, ela é um objeto ou é algo que está cotidianamente presente nas nossas vidas, seja a gente cristão ou não, porque nós vivemos em uma cultura em que o cristianismo ele é muito forte. Então, onde a gente vai, se vocês chegarem aqui na igreja e vocês olharem lá fora, não sei se você já reparou nisso alguma vez, mas lá na ponta tem uma cruz. Não sei se vocês já repararam, mas tem uma cruz ali em cima. E aí o Senhor falou muito forte comigo de o que as pessoas enxergam quando elas olham para a cruz. O que eu e você enxergamos ou nos lembramos quando nós olhamos para a cruz, ou olhamos para esse objeto. E aí eu gostaria de, nessa noite, abrir com vocês lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Então, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Amém? A versão que eu estou usando é a mesma que está no telão, que é a NAA. E aí vocês podem acompanhar comigo. Amém? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria.
mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Vamos orar nessa noite para dar início à palavra, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de servirmos na sua casa, de termos o privilégio de termos um lugar para congregar, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui, a sua presença, ela é possível sentir a sua presença nessa noite. Que assim como o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, que eu possa transmitir a mensagem para os meus irmãos, Pai. Que os ouvidos e os corações de cada um deles estejam abertos, Pai, a ouvir a Tua mensagem, a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa quebrantar o coração de cada um de nós nessa noite, e que possamos entender a mensagem da cruz, e aquilo que o Senhor deseja passar para nós, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus amável, um Senhor que nos ama, e um Senhor que quer se relacionar conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui no primeiro passo, quando o texto fala, é que a cruz para nós, ela é loucura. Ou aliás, quando nós olhamos para a cruz, para nós ela é motivo de salvação. E para as pessoas que não entendem a cruz, ou não buscam conhecer esse Cristo, ou conhecer aquele que foi crucificado, ela é loucura. Como assim? Alguém morreu na cruz por mim? Isso é loucura. Como assim alguém se dispôs a sofrer, a ser humilhado, a passar por tanto sofrimento, por causa de pessoas que não estariam nem aí muitas vezes para ele? E pode ser esse pensamento que muitos têm aí fora. Talvez o mundo secular olhe para o mundo fora e pense, cara, qual o sentido disso? Só que a cruz, ela tem uma representação, e ela tem um símbolo muito importante para que a gente relembre não o objeto apenas, mas para a mensagem que ela quer nos passar. Antigamente, no Antigo Testamento, nós precisamos, para entender a cruz, nós precisamos passar por algum caminho. Então eu vou tentar fazer esse caminho para que ela se torne cada vez menos loucura e se torne, na verdade, algo que para nós é muito significativo. A cruz, na verdade, ela começa com a mensagem lá no Éden. Todos aqui conhecem a história de Adão e Eva. Adão e Eva, no princípio, possuíam um relacionamento pleno com o Senhor. No Éden, Adão e Eva, todos os dias, podiam se relacionar com o Senhor. Todos os dias o Senhor descia e caminhava com Adão e Eva pelo paraíso. Mas há algo que interrompe esse relacionamento, que é o pecado. O pecado, ele interrompe o relacionamento entre Deus e os homens. O pecado, ele faz com que eu e você não possamos mais acessar a Deus, a não ser que haja um sacrifício. A não ser que haja algo que o próprio Senhor, algo que seja perfeito, algo que seja sacrificial, para que eu e você possamos nos relacionar com esse Deus que é santo, puro e também justo. E aí, durante a nossa trajetória, e aí eu vou tentar resumir um pouco do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vocês se lembram que nós temos o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros nos mostram e nos relembram algumas leis. Deus estipula algumas leis. Entre elas, quando nós olhamos, e eu sei que pode ser que alguns aqui, eu não sei se todos, não vou perguntar, melhor não constranger ninguém. Mas algumas pessoas, às vezes, acabam pulando o livro de Levítico, certo? O livro de Levítico, meu Deus, são tantas regras ali, só ficar falando de regra, são tantas leis ali. Mas
O livro de Levítico, ele quer nos mandar uma mensagem de que para que eu me relacione com esse Deus, eu preciso fazer algo para Ele que é perfeito. Todo tipo de sacrifício, todo tipo de pecado que era feito pelo povo, era necessário que houvesse um sacrifício de um pombo, de um cordeiro, de um touro. De cada sacrifício representava um pecado que era feito pelo povo. E após feito aquele sacrifício, havia algumas regras para esse sacrifício. Olha só que interessante. Tudo era bem regrado. Então, olha só, para que o povo se relacionasse com Deus, era necessário que esse sacrifício fosse, primeiro, para ele ser aceito por Deus, ele precisava ser perfeito. O sacrifício desse animal, ele precisava ser perfeito para que Deus recebesse aquele sangue, e aquele sangue, ele iria representar alguém perfeito que morreu pelo pecado do outro. E acredito que a mensagem já começa a fazer um pouco mais sentido com a cruz. Então, no Antigo Testamento, para que esse relacionamento entre o homem e Deus fosse restabelecido, precisava que houvesse esse sacrifício. E aí, acontece que, se nós formos olhar, esse sacrifício muitas vezes não era feito da maneira que Deus se agradava. Esse sacrifício, ele não era porque o ser humano, ele se corrompe. Vocês lembram lá, naquela passagem, em que Jesus, ele chega no templo e ele começa a derrubar tudo? Vocês lembram? Aquele momento, eles não estavam errados em vender animais. Você sabia disso? Não estava errado em vender animais no templo. Por quê? Porque existia uma lei, lá em Levítico, que permitia que pessoas, judeus que viajassem de lugares muito distantes, eles fariam o sacrifício do seu animal na sua terra, pegariam o dinheiro, viajariam até Jerusalém, comprariam esse animal perfeito que estava sendo vendido no templo e sacrificariam lá no templo. Só que eles não faziam isso. Eles vendiam animais impuros, eles vendiam animais de qualquer forma. Isso mostra um pouco dessa corrupção humana. Eu e você, nós somos corruptos. Eu e você, nós somos sujos. Eu e você, nós não somos dignos de estar próximo desse Deus que é perfeito, santo e justo. E por causa disso, para que Deus pudesse se relacionar conosco, isso jamais poderia partir de nós. Como pode algo santo e puro partir de alguém que é imundo e sujo? Isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E aí, nós começamos a entrar na mensagem da cruz. O que significa a mensagem da cruz? E Deus, na sua sublime sabedoria, e na sua total compreensão, que por conta própria e pela sua própria mão e pelas suas próprias forças, o próprio ser humano não seria capaz de reestabelecer esse vínculo novamente. Então Deus tem um plano. E esse plano é fazer um sacrifício perfeito. E aí, Deus, ele faz algo que é extremamente significativo. Nós cantamos aqui que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Correto? Nós cantamos aqui isso no meio dos louvores. Mas será que nós temos total compreensão de, enquanto nós estamos cantando, do peso que é nós estarmos cantando sobre o Cordeiro de Deus? Será que nós entendemos de, enquanto nós louvamos e cantamos a Deus, sobre quem Cristo é e aquilo que Ele representa para nós? Será que nós temos total compreensão dos louvores que nós estamos cantando? E olha só que interessante. Se a solução para que o relacionamento entre Deus e o homem fosse restabelecido, fosse um sacrifício perfeito,
Então Deus monta o seu plano. E ele faz o próprio sacrifício. Algo que ele iria se agradar. Algo que seria aceitável para ele. No Antigo Testamento existiam várias rituais ou eventos, vamos se dizer, para que acontecesse esses sacrifícios. Então, anualmente, precisava ser renovado, vamos se dizer, esse relacionamento quando alguém fazia algum sacrifício. Por exemplo, toda vez que alguém pecasse, precisava sacrificar lá um animal. Agora você imagina, eu fui visitar uma igreja, um lugar que tem, é tipo um museu que tem lá em São Paulo, e que mostra um pouco do tabernáculo, mostra como eram os tamanhos reais do tabernáculo, como que eles faziam os sacrifícios e tal. Não são animais reais, tá? Então é tranquilo, fiquem tranquilos. Mas ele mostrava cada passo de como aconteciam os sacrifícios. E era muito interessante porque a gente imagina que era feito de, eles vão matar aqui o animal e tal. Esse animal, ele não podia ser qualquer tipo de animal também. Ele deveria ser um animal que fosse criado dentro da casa daquela pessoa. Quando ia acontecer o sacrifício, esse animal, a pessoa que estava indo levar aquele animal, que por conta do seu próprio pecado, um animal era colocado no lugar daquela pessoa e sofria as consequências do pecado de outro. Injusto, certo? Olha que injusto um animal pagar pelo pecado daquela pessoa. Você não acha injusto? É injusto isso, né? Que injustiça. E é muito interessante porque aquele animal crescia na casa da pessoa. Aquele animal era desenvolvido ali. E tudo isso tem um sentido muito importante, tá? Porque aquela pessoa ela tinha um vínculo emocional com aquele animal. E toda vez que ele pecava, então eu vou lá, peco, e eu teria que perder um animalzinho meu, que era perfeito, sem defeito nenhum. Ou seja, um animal que possuía grande valor. E Deus monta o seu plano. E aí a gente vai para esse plano de Deus. Cristo é o plano de Deus para a reconciliação e para o relacionamento entre o homem e Deus. Por isso que nós cantamos que Cristo é o Cordeiro de Deus. Você sabe aqueles o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento? Cristo é o nosso Cordeiro. Quando Cristo morre na cruz, Ele está representando o Cordeiro que eu e você precisaríamos sacrificar pelos nossos pecados. E aí agora me tira uma dúvida. Tem alguém aqui que é perfeito, que não peca e que nunca precisaria sacrificar nenhum animal? De maneira nenhuma. Todos nós em algum momento teríamos que sacrificar algum animalzinho querido que cresceu ali na nossa casa. E Cristo morreu na cruz por 3 principais motivos. O primeiro deles, como eu falei, o pecado exigia um pagamento. Vocês lembram do que Deus fala lá para Adão e Eva? O salário do pecado é a morte. Se o pecado... Não vou fazer aquela piadinha do pastor que fala uma vez, se até o pecado tem salário, quem dirá o pastor? Não, estou brincando. Mas tem um vídeo que eu vi que é assim. Mas o pecado exige um salário, ou o pecado tem uma consequência. A consequência do pecado é a morte. E quando nós olhamos para o pecado, em Hebreus capítulo 9, no versículo 22, diz que sem o derramamento de sangue, não há perdão. Porque no sangue, e aí a gente precisa entender muito o contexto da época, precisamos entender a simbologia bíblica de muita coisa, mas basicamente no sangue, a vida. E o sangue representa a vida.
E por isso a necessidade de um sacrifício. Então o primeiro ponto é: alguém precisa morrer. Se o salário do pecado é a morte, alguém precisa morrer. No caso do Antigo Testamento, os animais perfeitos. Se o pecado exige um pagamento, esse pecado, o pagamento desse pecado é a morte. Segundo ponto de por que Cristo precisou morrer na cruz. Somente Ele, o próprio Deus, poderia oferecer um sacrifício perfeito e eterno. Vocês lembram que os rituais que eu comentei, eles eram anuais, ou toda vez que eu pecasse, certo? Deus faz o sacrifício perfeito e eterno. E Cristo é esse sacrifício perfeito e eterno. E o terceiro Cristo era o único caminho para a reconciliação. Se nós entendemos que o sacrifício era necessário para a reconciliação, e Cristo é esse sacrifício perfeito, então significa que é por meio dele que nós temos um relacionamento com Deus. E esses 3 motivos já seriam o suficiente. Mas, quando nós olhamos, e aqui, essa foi uma breve introdução, para nós entendermos o porquê Cristo precisava morrer. O pecado, ele te mata, ele te mói. Sabe quando eu e você, nós pecamos? Não é bom não. Talvez num determinado momento da nossa vida ali, aquilo gere determinado prazer momentâneo. Mas só eu e você sabemos as consequências que isso gera no nosso coração. As consequências e o peso que isso traz. Vou dar um exemplo. Quando nós olhamos uma traição, olha as consequências de uma traição dentro de um casamento. Olha as consequências de uma mentira dentro de um relacionamento. Quando nós olhamos para o pecado e para aquilo que nós fazemos, que nos afasta do relacionamento com Deus, não há nada de bom que venha do pecado. E por isso que isso nos gera a morte. O pecado só nos gera a morte. Só nos gera algo ruim. E será que é isso que eu e você queremos todos os dias? Será que é isso que eu e você ansiamos para toda a eternidade? Será que o que eu e você ansiamos é estar próximo, ou melhor, estar afastado? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos faz nós não termos a ligação com aquilo que é bom e eterno. Será que é tão bom assim? Será que eu e você conseguimos passar uma vida no meio do pecado? E aí hoje, o meu objetivo com essa mensagem não é tristeza não, tá? Mas é te mostrar um caminho, é te mostrar a solução para todos os seus problemas. A solução que vai te levar para a eternidade. A solução que vai te levar a restabelecer um relacionamento com Deus para sempre. Esse é meu objetivo. E quando nós olhamos para a cruz ela serve para nos lembrar todos os dias de algo que nos faz relacionarmos novamente com Deus. Nos relacionarmos novamente com aquele que nos criou. A cruz nos faz lembrar que em todos os momentos da nossa vida, nós podemos olhar para aquele que foi sacrificado numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, não para que eu e você pudéssemos pecar livremente. Não, vou pecar e tudo bem, Jesus já me perdoou. Não é esse o objetivo. É para que eu e você nós sejamos livres da consequência do pecado. É para isso que Cristo morreu na cruz. Cristo não morreu para que eu e você pudéssemos simplesmente viver uma vida de qualquer forma, mas viver uma vida de constante aproximação com Ele. E uma vida que nos leva para a eternidade. E o primeiro ponto
da mensagem da cruz que eu quero deixar claro e fixado em nosso coração. A cruz é o caminho para... a cruz revela o amor redentor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus... E nós sabemos decora essa mensagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não apenas disse que nos ama. Quando eu e você olhamos para alguém que não conhece a Cristo, ou para alguém que está em sofrimento, nós não apenas podemos dizer, Jesus te ama. Simplesmente Deus não disse que nos ama. Deus demonstrou que nos ama. Pelas minhas mãos, pelas suas mãos, nós jamais conseguiríamos demonstrar esse amor, ou reconquistar esse amor que esse Deus tanto é. Eu e você, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar para um amor de um Deus sobre mim e sobre você. A cruz simboliza o amor. O amor de um Deus que não só fala que te ama, mas Ele prova que te ama. E Ele provou, como esse texto diz, Ele entregou o seu Filho pelo amor que Ele tem por nós. E aos pais aqui, acredito que isso seria muito mais simbólico. Mas pergunta para o seu pai ou para sua mãe quando você chegar em casa, ou manda uma mensagem para o seu pai e para sua mãe quando você chegar em casa. E pergunta, pai, mãe, você me sacrificaria pela vida de alguém? E aí, escuta a resposta. Porque, às vezes parece algo tão... Deus amou o mundo de tal maneira... Cara, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho como demonstração de amor por mim e por você. Não é algo simples. E a cruz, ela serve para nos lembrar de tamanho amor de Deus por nós. E a Bíblia, ela relata que o véu, no momento em que Cristo morre na cruz, o véu se rasga. E isso demonstra que o véu do templo, porque o sacrifício ele era feito no templo, a partir daquele momento não haveria mais a necessidade de um sacrifício de algum animal ou de algo que religasse a gente a Deus. Portanto, a cruz nos faz lembrar que esse Deus, ele rasga qualquer coisa, qualquer empecilho, qualquer coisa que nos afaste dele. É isso que a cruz quer nos mostrar, que não há nada que pode nos separar do amor dele, porque Cristo nos une ao nosso Deus. E o segundo ponto, primeiro, Deus demonstra o seu amor por meio da cruz. E aí o segundo, que eu já estava dando um breve spoiler, a cruz é o caminho para a reconciliação com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Se Deus nos olha, e se o pecado era algo que nos separava dele, a partir do momento em que Cristo morre na cruz, os nossos pecados são perdoados. E essa mensagem ela é muito forte, porque o que será que é capaz de nos reconciliar? Será que por mim e por você, como eu falei, nós somos pecadores? O pecado ele ainda é prazeroso para nós. E o que seria capaz de nos reconciliar com esse amor, a não ser um próprio ato divino?
E Cristo é aquele que se promove, ou se, como nós cantamos, se esvazia da sua magnitude, da sua glória, para se fazer como homem, se entregar numa cruz, para reconciliar eu e você a Deus. A mensagem da cruz, ela te chama para um amor genuíno, um amor sacrificial, um amor que se doa por inteiro, e é capaz de reconciliar eu e você à eternidade. Você lembra que eu e você, devido ao pecado, o nosso preço ou a nossa consequência é a morte, e a morte eterna. Mas Cristo nos reconcilia para algo que é eterno. Então a mensagem da cruz, ela nos mostra o amor e a reconciliação. Mas tem um terceiro ponto. A cruz nos chama ao discipulado e à transformação. Lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, ela nos reconecta a algo que nos dá sentido. Ela é algo que nos mostra, ela é o caminho que nos leva para a eternidade. A cruz, ela nos mostra que eu e você somos imperfeitos, que eu e você somos pecadores, que eu e você precisamos de transformação, que eu e você precisamos mudar de vida para que tenhamos paz. E aí vocês lembram qual que era o primeiro texto que a gente leu essa noite? Que a cruz é o que para o mundo? Loucura. Você sabe por que a cruz é loucura para o mundo? Porque me diga aqui, quem é capaz de reconhecer o quão pecador é? Isso é loucura. Sabe o que é loucura? Fala alguém para que se acha a melhor pessoa do mundo e pergunta para alguém lá do mundão, ou melhor, aponta para ela que ela está errada. Você vai ver a consequência disso. Você está errado. Meu Deus do céu, vai virar... Por quê? Porque é loucura a gente olhar e ver o quão errado nós somos. O quão capaz de nos afastarmos da eternidade nós somos. Eu e você, se deixar... Gente, eu não vou lembrar o texto agora, mas tem um texto que fala que um dos maiores, parafraseando, tá? Mas você quer ver as consequências do mal da vida de alguém? É se Deus abandonar essa pessoa. Porque se Deus abandonar alguém, irmão, já era. O que resta é só desgraça. O que resta é só mentira. O que resta é só podridão. Vocês querem ver alguém que não possui o amor genuíno? Pede para ela ofertar e dizimar, por exemplo. Pede para ela fazer algo genuíno por alguém. Mas o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar com isso? A gente é egoísta. Eu e você, nós não, de forma pura, nós não amamos ninguém. Para refletir aí. Qual que é o nosso estado natural? Pega as piadas que às vezes a gente vê aí na internet. Pega aquilo que é o mais puro do ser humano produzir. É só podridão. A gente não busca por natureza, por próprio anseio a Deus, a não ser que Ele venha ao nosso encontro. E é essa a mensagem da cruz. É de um Deus que mesmo não precisando de mim e de você, que mesmo nós não fazendo diferença alguma em sua vida, ainda assim Ele nos ama. A mensagem na cruz,
ela nos mostra que mesmo sendo pecadores, que mesmo quando nós fazemos algo terrível, que mesmo quando nós estamos na maior das angústias, que quando nós estamos na maior sofrimento, nós temos um Deus que nos ama. E um Deus que está disposto a entregar o seu próprio Filho para ter um relacionamento comigo e com você, e de te chamar de filho. A mensagem da cruz, ela tem como base nós olharmos para a cruz e vermos que eu e você era para estarmos no lugar de Cristo. Se não fosse eu e você, se não fosse Cristo, era para eu e você sermos humilhados, sermos rejeitados, sermos deixados de lado devido ao nosso pecado. Porque ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é justo. E a justiça de Deus faz com que eu e você, nós sejamos injustos. Se eu perguntasse para você, quem você levaria para o céu? 90%. Eu estou chutando um número aqui. Mas se eu pegasse a sua lista, provavelmente, a sua lista, 90% dela, seriam com pessoas que você gosta. E provavelmente, você não levaria para o céu pessoas que não vão com a sua cara. Certo? Se houvesse alguém, se eu e você tivéssemos o poder de escolher quem iria para o céu, você já parou para pensar nisso? Será que eu e você agiríamos com justiça? Cara, mesmo essa pessoa, você começaria a repensar. Certo? Será que eu e você não puxaríamos sardinha ali para um lado? Poxa, não, mas esse aqui é meu parceiro, que faz um gol comigo lá no campeonato. Ele sempre me dá umas assistências ali. Poxa, não tem como deixar esse cara fora do céu. Nós olharíamos, de certa forma, eu e você, nós somos injustos. Eu duvido você dizer que você mereceria ir para o inferno. Eu duvido que se você tivesse o poder de escolher quem vai para o céu, você se colocaria de fora. Eu duvido. Porque a gente é egoísta. Você acha que a gente deixaria a gente mesmo fora do céu? Eu e você, a gente é injusto. Eu e você, a gente não quer se relacionar com o outro. Mas a cruz, quando nós olhamos para uma transformação de vida, e a mensagem que a cruz nos mostra, é que eu e você, mesmo sendo injustos, o que Cristo nos chama, e o que Ele nos mostra, é que a injustiça, que nele não há, que Deus é justo, e Ele descontou em Cristo, naquela cruz, toda a dor do pecado, todas as consequências do pecado, foram depositadas em Cristo, e por meio dele, eu e você, mesmo sendo injustos, nós somos salvos. Só que há um preço a ser pago. Meu Deus, William, qual o preço a ser pago? Segui-lo. O preço a ser pago é segui-lo. Se antes o preço era sacrifício, era, meu Deus, eu preciso matar um animal, o preço agora é vem. A cruz é uma mensagem do chamado de Deus para mim e para você, do relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. A cruz é um chamado de que Deus proativamente veio buscar eu e você. E essa transformação, essa mensagem de que mesmo sendo injusto, mesmo com tudo isso aí, irmão, Deus te ama. Só que Ele te chama para uma coisa. Ele te chama para uma transformação. Ele te chama para uma vida eterna. Ele te chama a amar o outro. Ele te chama a você a negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Não é isso que nós lemos ali em Lucas? Esse é o chamado dele. Você quer me seguir?
pega a sua cruz e me segue. Só copia Ele. Porque Ele é o caminho que nos leva para a eternidade. Todas essas coisas do mundo, todas essas coisas passageiras, sejam elas momentâneas, bens materiais, não é esse o objetivo. O nosso objetivo é a eternidade. O nosso objetivo é caminharmos com o Senhor para sempre. E é isso que Ele nos chama. A mensagem da cruz é um chamado para o amor. A mensagem da cruz é um chamado para a eternidade. A mensagem da cruz é um chamado para um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento integral, um relacionamento que eu e você compreendemos que mesmo a gente não merecendo nada vindo de Deus, porque nós não merecemos nada que vem dele, mesmo não merecendo esse amor, ainda assim Ele nos amou. E é por isso que eu e você também amamos o outro. E você sabe o que me constrange de tudo isso? É a gente olhar e tornar isso às vezes banal. Olhar para a cruz e olhar para a mensagem de Cristo e a resposta que Deus está dando para toda a sua vida. A resposta que Deus te enviou para a eternidade. Eu e você tornamos ela banal. E eu creio fielmente que o Senhor, essa noite, Ele está chamando a cada um de nós aqui para um relacionamento próximo. Um relacionamento que de fato eu e você compreendamos que carregar a cruz é todos os dias nós podermos ter um relacionamento com Ele. É nós podermos todos os dias olhar e ver uma salvação no meio a todo o caos. No meio de um mundo sem esperança, no meio de um mundo em que só há perdição, nós olharmos para esse amor e vermos esperança, vermos um Deus que nos ama, vermos um Deus que se entrega e que está disposto a entregar seu Filho por amor a nós. E caminhando para a conclusão dessa mensagem, a cruz, ela não é um símbolo de derrota, ela é um símbolo de vitória. A vitória que é capaz de eu e você nos livrarmos do pecado. A vitória de que eu e você, lá no final, por meio desse Cristo, nós alcançaremos a vida eterna. Não pelas nossas forças, não por aquilo que nós fazemos, mas pelo simples ato de reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E vivermos uma vida que agrada a esse Deus. Uma vida de um Deus que pede para que você ame o outro. O objetivo de Deus não é tirar seu dinheiro, não, irmão. O objetivo de Deus não é tirar sua casa própria, tirar as coisas, não é. O objetivo de Deus é que para que a sua casa tenha sentido você tê-la. O objetivo de Deus é para que eu e você tenhamos sentido e um propósito de vida claro, que é segui-lo e servi-lo em nossa vida, que é termos um relacionamento com Ele. E muitas vezes nós confundimos termos bens materiais e termos tantas coisas passageiras, e colocamos tanto valor nessas coisas, que colocamos essas coisas à frente do relacionamento com Deus. A mensagem da cruz, ela quer nos lembrar todos os dias que esse Cristo está batendo à porta do seu coração, para que eu e você possamos ser reconectados com o Senhor. Cristo, Ele é aquele que todos os dias, quando você e eu acordamos, Ele quer te dar bom dia. Ele quer que você tenha uma vida de paz. Ele quer que você tenha uma vida abundante. E não abundante, como eu volto a repetir, com coisas materiais.
Ele quer que a sua saúde emocional seja equilibrada. Ele quer que em meio ao caos, você tenha segurança. Ele quer que em meio a tantas destruições, você tenha uma esperança. Cristo, Ele é a mensagem da cruz. O que a cruz, todos os dias, a mensagem que ela quer nos passar, é que nós temos um Deus que quer cuidar de nós. Um Deus que quer nos amar. Um Deus que quer estar perto de nós. A mensagem a cruz, ela nos lembra o amor de Deus, da reconciliação e de uma vida transformada. Olha só que interessante. Os fariseus encontram uma mulher, e ela está perto, e ela estava pecando, né? E vem aqueles homens para apedrejá-la. E Cristo fala, tudo bem, atira a primeira pedra, quem não tem pecado algum. E todos aqueles homens se afastam daquela mulher. E eu acho interessante porque muita gente, palavras que eu já ouvi, param muitas vezes por aí. Olha só como Deus perdoa. Não, Deus perdoa e está tudo bem. Só que o texto não para aí. Ele continua e ele fala que Cristo permanece. E Cristo poderia ter duas ações ali. Ele tinha o direito de apedrejá-la, porque ele não tinha pecado. Então ele tinha esse direito. E ele renuncia desse direito. Só que ele faz uma exigência a ela. E muitas vezes a gente acha assim, não, Cristo perdoa e, né, tá tudo bem. Só que ele faz uma exigência para aquela mulher. Vá e não peques mais. Você sabe por quê? Porque o encontro com a cruz, o encontro com Cristo, ele nos dá a liberdade de, a partir daquele momento, não pecarmos mais. Mas, William, a gente vai pecar, sim. Só que a mensagem da cruz, ela nos relembra de que esse não deve ser meu estado natural. De que esse, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, Ele me dá a possibilidade de não pecar mais. Por quê? Porque vocês lembram o que significa pecado? É tudo aquilo que me afasta dEle. E Cristo, Ele é quem nos aproxima dEle. Enquanto o pecado nos afasta, Cristo nos aproxima. Enquanto o pecado nos condena, Cristo nos liberta. Cristo nos justifica. Por quê? Porque se o pecado exige o sacrifício de algo perfeito, Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Cristo é aquele que morreu por mim e por você. E isso não é possível, eu e você vivermos uma vida de qualquer jeito, entendendo que Cristo morreu numa cruz por mim e por você. Se eu e você continuamos a pecar deliberadamente, significa que nós não entendemos a mensagem da cruz. Porque quando nós temos um encontro, é constrangedor. Que vocês me falaram que era injusto um animal morrer na cruz, morrer sendo sacrificado por causa do pecado de alguém. E aí me diz, é justo Deus, o Cristo, morrer na cruz por causa do meu e do teu pecado? Não é justo. E isso faz com que eu e você sejamos gratos e tenhamos uma vida transformada por meio desse Cristo. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor para ir subindo. E a cruz, ela é uma mensagem clara do chamado de Deus para um relacionamento. E se eu quisesse, e se eu pudesse pedir para que uma frase ficasse gravada na sua mente, Deus te chama para um relacionamento com Ele. Quando você estiver
nos seus piores dias, quando você estiver sofrendo por alguma situação, lembre-se, a cruz te chama para um relacionamento. Quando você estiver triste, decepcionado ou caindo no pecado, olha para esse Cristo, olha para Ele e se arrependa e fala: Senhor, me ajuda. Quando eu e você estivermos tristes ou desamparados ou estejamos nos sentindo aflitos, que nós venhamos a lembrar da mensagem de que não há nada que nos separa desse amor, porque Cristo morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Mas William, para na parte da morte? Não. Sabe por quê? Porque se Cristo tivesse apenas morrido, tudo isso aqui que eu ministrei para vocês hoje seria vão. Tudo isso que eu ministrei, se o objetivo fosse apenas morrer numa cruz e ser sacrificado, tudo que eu ministrei hoje aqui seria inútil. Você sabe por quê? Porque o objetivo não foi a morte, o objetivo foi a ressurreição. Cristo ressuscitou e isso é o suficiente. A morte não pôde vencê-lo. E eu creio que o pecado não pode vencer se Cristo estiver dentro de você. Aquilo que nos separa tem algo muito mais poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dele, que prova o amor dele, que prova a sua perfeição. As testemunhas, o Evangelho ter chegado até nós, o Evangelho é as boas novas. O objetivo não é a morte, o objetivo é a vida. Cristo quer nos chamar para a vida. E esse é o chamado que hoje, nesse final, eu quero fazer para você. Cristo te chama nessa noite para você ter vida. Esquece essas coisas banais do mundo. Os seus sonhos, sonhe a eternidade. Gente, é tão bom você se relacionar com pessoas. Eu estava hoje, eu e a Mabel, nós estávamos com a Carol lá em casa, e é tão bom você olhar e se relacionar com alguém, e você olhar para essa pessoa e falar: meu irmão, eu vou caminhar com você para sempre. A morte não vai vencer, e é isso que Cristo te chama. Cristo chama eu e você para um relacionamento eterno, a uma vida de paz em meio ao caos, uma vida de esperança. E é isso que eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria que todos se colocassem de pé para nós orarmos. E eu gostaria que você tivesse firmeza. Cristo te chama para um relacionamento. A cruz de Cristo não parou Ele. Ele não está mais lá. A tumba não foi capaz de vencê-lo. A morte não foi capaz de vencê-lo. E esse mesmo Espírito está chamando eu e você essa noite a nós entregarmos a vida a esse Cristo que bate na sua porta e que quer te trazer esperança, que está clamando e dizendo que te ama. É isso que eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E enquanto isso, entrega o seu coração a Cristo nessa noite. Com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte: quem aqui essa noite, hoje, reconhece esse sacrifício de Cristo? Reconhece esse ato de amor de Deus para com o seu povo? Reconhece esse sacrifício de Cristo na cruz para morrer no meu e no seu lugar e ressuscitar para uma vida? Quem aqui nessa noite reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o reconecta àquela cruz?
eu gostaria que você nessa noite erguesse sua mão, para que nós pudéssemos orar pela sua vida. E para você também, que mesmo que tenha se sentido afastado, William, eu pequei. William, eu falhei essa semana. Eu me senti distante do Senhor. A cruz de Cristo, ela te lembra que tem um Cristo que te ama e que te perdoa. Essa mensagem quer te relembrar que o reconhecimento, reconheça. Se você reconhece que você pecou e que você precisa desse relacionamento de volta, peça perdão a Cristo. Se reconecte a Ele por meio de Cristo. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a vida de cada um de nós aqui, Pai. Cada um dos meus irmãos que ora nesse momento, Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor encontre cada um desses corações, Pai. E que o Senhor leve a cada uma dessas pessoas a transformação de vida, Senhor. Que cada uma delas possa ter um encontro genuíno, relembrando que o Senhor as ama, Senhor. Que o Senhor quer se conectar com elas e que o Senhor quer um relacionamento verdadeiro. Que o pecado jamais irá afastá-las, porque o Senhor habita a partir de hoje em seu coração, Pai. E nessa noite, eu gostaria que cada um dos meus irmãos pudesse se conectar e ter a clareza e a certeza de que tem um Deus amoroso, um Deus amável, um Deus que tem desejo e tem o prazer de se relacionar conosco, Pai. Essa noite, que cada um de nós tenha a convicção de que o Senhor nos chamou. É isso que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.